Sabe, uma coisa que a gente faz muito? Tentar encaixar grupos inteiros em caixinhas, né? Tipo, todo mundo daquele grupo pensa igual. Pois é. E hoje a gente vai olhar para um grupo específico no Brasil, os ateus. Exato. Será que existe uma visão política única para quem não acredita em Deus ou deuses? É todo mundo de esquerda? Ou, sei lá, será que a coisa é bem mais misturada do que parece? Para investigar isso, a gente está com um material bem rico aqui. É uma série de entrevistas, sabe? Com várias figuras ateias, agnósticas no Brasil e tem até um português no meio. Esse material todo foi organizado, curado com muito cuidado pelo Marcos Cavalcante, lá do canal Ativistas Ateus do Brasil. Importantíssimo esse trabalho dele. Não aconteceria, ele deu voz a um pessoal que muitas vezes fica meio apagado no debate, né? Com certeza. E é um tema super relevante, ainda mais no Brasil, né? Um país onde, religião e política vivem se cruzando. Totalmente. Entender o que pensa uma minoria como a dos ateus ajuda a gente a quebrar estereótipos e também a entender a complexidade toda do nosso cenário político e social, né? Como visões de mundo diferentes se posicionam. Perfeito. Então, vamos mergulhar nisso. Olha, logo de cara, analisando as entrevistas, uma coisa saltou aos olhos. Um ponto comum, assim, muito forte. Qual seria? A defesa da laicidade do Estado. Sabe? Aquela ideia de que o governo, as instituições, não podem ter religião oficial, nem ficar favorecendo ou atrapalhando nenhuma crença. Ou descrença, no caso. Ah, sim, a separação igreja-estado. Isso. E o que me chamou a atenção foi que, mesmo com as diferenças políticas todas que a gente já vai ver, essa bandeira da laicidade parece unir quase todo mundo ali. É verdade. A gente vê nomes como Ari Martins, Christian Oliveira, Eduardo Banks, Fábio Prata, Glorinha Silva, Glaucio Gonzalez. Pessoas com visões diferentes, mas que concordam nisso. A laicidade é chave. E por que será que isso é tão central para eles, né? Eles argumentam que é para garantir direitos iguais, para não deixar dogma religioso virar lei, política pública, e até para evitar, num caso extremo, que o país vire uma teocracia. Exato. E acho que tem a ver com a experiência dele, sabe? De ser minoria num lugar onde a cultura religiosa é muito forte. A laicidade vira quase uma garantia de sobrevivência no espaço público, né? Um espaço neutro. Faz todo sentido. É buscar um tratamento igualitário onde a sua convicção pessoal não te dá vantagem nem desvantagem perante a lei. E é interessante que, mesmo concordando que a laicidade é importante, eles discordam sobre como ela está hoje no Brasil. É verdade. A Glorinha Silva, por exemplo, acha que está ameaçada. Já o Eduardo Banks, o Mário David, lá de Portugal, eles veem como intermediária, talvez baixa. O Wagner Mendt tem uma visão mais ampla. Dependendo do assunto, né? Exato. Depende da pauta. Isso já mostra, né? Que mesmo no consenso tem nuances, leituras diferentes da realidade política. Com certeza. E essa diversidade de leitura já é a ponte perfeita para o nosso próximo ponto, que é o principal. Não existe um bloco político ateu. De jeito nenhum. Longe disso. As entrevistas mostram um leque político, assim, bem aberto. Aquela ideia de pensamento ateu único na política cai por terra quando a gente ouve essas pessoas. Totalmente. Vamos começar, então, por quem se identifica mais com a esquerda. Vamos lá. Tem o Christian Oliveira, ele se coloca como de esquerda radical. Diz que tem que ir na raiz dos problemas, sabe? Não ficar só no paliativo. Ele critica o que chama de esquerda centrão, né? Que ele associa ao Lula. Isso. E defende um projeto focado nos trabalhadores, industrialização, luta pelas minorias. E para ele, a laicidade está dentro dessa luta maior. Não é separado. Entendi, é uma visão bem conectada, né? Sim. Aí tem também o Glaucio Gonzalez. Ele se define como ultra-esquerdista, tipo no sentido leninista, e anarco-sindicalista. Anarco-sindicalista, interessante. Ele defende a organização dos trabalhadores para substituir o Estado e o capital, é isso? Basicamente. Organização autônoma via sindicatos. E ele é um crítico ferrenho do bolsonarismo, claro. E a Mari Campos? A Mari se posiciona o mais à esquerda possível. É feminista e acha fundamental ter um posicionamento político claro contra os privilégios, principalmente os patriarcais, e as injustiças do sistema. Olha só. É interessante notar como,
para essas pessoas, o ateísmo parece conversar com uma crítica maior às estruturas de poder, né? Seja poder religioso, econômico, social. Parece que sim. Talvez a rejeição ao dogma religioso se estenda para uma desconfiança de outras hierarquias. O foco na justiça social, talvez uma visão mais materialista. Parece que conecta a não crença com essas posições à esquerda. É uma boa leitura. Ajuda a entender essa conexão. Mas como a gente disse, o cenário é diverso. Se tem essa galera da esquerda, tem também outro lado. O lado da direita. Exatamente. E aí aparece o Francisco Chiumento. Ele se identifica, sem meias palavras, como de direita. E o que ele defende? Liberalismo econômico, Estado mínimo. Ele é bem crítico ao que ele vê como narrativas da esquerda, chega a usar a expressão terraplanismo da esquerda. Nossa! E tem posições mais polêmicas também, né? Defende pena de morte e até tortura em casos que ele considera extremos. Puxa, a posição do Chiumento é um contraponto forte, né? Porque quebra aquele estereótipo que associa ateísmo direto com progressismo ou esquerda. Totalmente. Faz a gente pensar, o que leva um ateu para a direita? Talvez uma valorização muito grande da liberdade individual, inclusive na economia. Uma crítica a modelos coletivistas, uma visão específica sobre segurança. Pode ser. Mostra que não ter uma crença religiosa não define automaticamente todo o resto do pacote ideológico, né? Abre espaço para outros valores filosóficos, econômicos, ganharem mais peso na identidade política. Exatamente. A não crença tira um conjunto de dogmas, mas não coloca um único substituto no lugar. Outras coisas, como classe, educação, vivências, continuam pesando muito. E entre esses polos mais definidos, esquerda e direita, tem um monte de gente no meio, com posições mais fluidas, digamos. Sim, tem nuances. O Mário Davi, o português, por exemplo, ele fala de uma tendência à esquerda, mas prefere a social-democracia, aquele modelo de equilíbrio entre mercado e bem-estar social, com imposto bem usado para rede de proteção, supervisão do Estado. Um modelo mais europeu, talvez. É. E o Wagner Menck, que a gente já citou, ele tem aquela abordagem mais pragmática, né? Baseada em pautas, vê pontos bons e ruins nos dois lados, decide caso a caso. Menos ideológico, talvez. Uma postura mais focada no tema específico. Isso. E agora vem uma parte que eu achei muito interessante. Mesmo com toda essa divisão no eixo esquerda-direita, quando a gente olha para pautas de costumes, direitos individuais, aí surgiu uma tendência bem forte para o lado progressista na maioria deles. Ah, é? Como assim? Olha só os exemplos. Aborto. A maioria ali é a favor do direito de escolha da mulher ou pelo menos de ampliar muito a lei atual. Ares, Martins, Fábio Prata, Glaucio, Mari Campos, Mário David, Wagner Menck, Caroline Beirão, muita gente. Nossa, uma convergência grande aí. Eutanásia, a mesma coisa. Maioria a favor da morte assistida, em certas condições. Ari, Fábio, Glaucio, Mário. Interessante. Pena de morte, aí o contraste com que o Mento fica claro. A maioria que falou disso, Fábio, Glaucio, Mário, Wagner e Caroline, é contra. Ou seja, a visão dele é mais isolada nesse ponto específico. Parece que sim. E união homoafetiva, apoio explícito. Fábio Prata, Wagner Menck mencionam isso. Parece ser um consenso também. Essa inclinação forte para o progressismo em temas sociais e de direitos, mesmo em quem não se diz de esquerda ou até se identifica com a direita na economia. Isso é muito marcante, né? Muito. Levanta aquela questão. Será que o ceticismo do ateu com dogma religioso acaba levando a um questionamento maior de normas sociais tidas como tradicionais? Parece uma boa hipótese, né? Talvez sem uma autoridade religiosa ditando a moral, abre-se mais espaço para discutir a autonomia do corpo, direitos individuais, igualdade entre relacionamentos. Pode ser. Talvez a razão, a empatia, princípios humanistas ou analisar as consequências práticas das leis, talvez isso ganhe mais peso na ausência de um guia divino. Explicaria essa convergência em temas de liberdade individual, mesmo com visões políticas tão diferentes no resto. Um fio condutor de direitos humanos, talvez. Talvez seja isso. Um foco nos direitos humanos que atravessa as divisões políticas mais amplas. E é importante dizer, essas ideias todas, políticas, sociais, não ficam só na cabeça de muita gente ali. As entrevistas mostram que isso vira ação, vira engajamento. Ah, sim, o ativismo. Exata.
E antes de dar os exemplos, só reforçar rapidinho, a gente está só contando o que está nas entrevistas, tá? Não é endosso nosso a nenhuma visão ou ação. É análise do material que o Marcos Cavalcante reuniu. Claro, imparcialidade total aqui. Então, beleza. Olha os exemplos. O Eduardo Banks atua no ativismo jurídico pela moradia. Defende famílias em reintegração de posse, gente em situação vulnerável. Trabalho importante. O Glaucio Gonzalez fala da participação dele em movimentos sociais, ocupações urbanas, lá em São Paulo, para pressionar por política habitacional, denunciar especulação. Ação direta, né? Isso. E vários falam de participar de grupos ateístas mesmo, tipo o MAB, o Movimento Ateísta Brasileiro, aquele focado na laicidade que a gente comentou. Cristian Oliveira, Glorinha Silva, eles mencionam isso, né? Mencionam. E tem um ativismo online, claro. Produzir conteúdo, debater na internet, divulgar ideias. O próprio Glaucio, Mari Campos, Wagner Menck fazem isso. Usam as redes para se engajar. E isso tudo é muito legal porque quebra outro estereótipo, né? Aquele do ateu apático, desligado do coletivo, porque não tem a motivação da religião. Verdade. O que a gente vê é o contrário. Para muitos, a falta de crença parece até impulsionar um engajamento baseado em outros valores. Humanismo, razão, justiça social, direitos. A forma varia muito, claro, reflete a diversidade política, mas a vontade de agir, de participar, tá ali. Perfeito. Então, para a gente amarrar o que a gente viu hoje, olhando para essas entrevistas ótimas organizadas pelo Marcos Cavalcante. O que fica? Primeiro, ateus no Brasil não são um bloco político único. De jeito nenhum. A diversidade é enorme, espelha um pouco a fragmentação da política no país. Certo. Segundo, tem um ponto forte de união, que é a defesa firme da laicidade do Estado. Todo mundo ali acha isso crucial. Fundamental para eles. E terceiro, mesmo com a divisão política, existe uma tendência bem clara a visões progressistas em pautas de costumes e direitos individuais, mesmo em quem não é de esquerda. O espectro vai da esquerda radical até a direita liberal. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Uma coisa para pensar. Manda aí. Se a não crença e a defesa da laicidade são os pontos comuns, mas não explicam toda essa variedade política que vai de um anarco-sindicalista como Glaucio a um liberal como Kill Mentors, que outros fatores será que moldam tanto a política dos ateus no Brasil? Boa pergunta. Será que é uma busca por mais coerência racional nas políticas? Uma ênfase maior nos direitos humanos? Ou será que são as experiências pessoais de cada um, de confronto com dogma, com igreja, com discriminação, que acabam levando para caminhos políticos tão diferentes, às vezes até opostos? Excelente questão. Fica aí para a gente continuar pensando, né? Exatamente. Bom, agradecemos muito quem acompanhou a gente nessa análise. Esperamos que tenha ajudado a clarear as coisas e, quem sabe, a gerar mais perguntas. Até a próxima. Até!